Nós encerramos o último bloco comentando de outros casos que aconteceram de pessoas que foram batizadas, passaram pela Tevilá imediatamente após entenderem que tinham necessidade da remissão dos seus pecados. E eu comentava ainda, Rosh Hashanah, da fórmula batismal. A pessoa que passa pela imersão, pela Tevilá, e que tem a sua fórmula batismal adversa ao que os apóstolos fizeram, e algumas baseadas então em Mateus 28, 19. Essa Tevilá, esse batismo, é para a remissão de pecados? Tá, nós vamos então aqui continuar e vamos chegar nessa resposta, né? Eu quero ler aqui uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, 22, versículo 16, que diz assim: E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Você sabe a quem estavam sendo ditas essas palavras? Essas palavras estavam sendo ditas por Ananias a Saulo. Saulo, que se converteu depois em Paulo, né, Shaul HaShalir, tinha 3 dias de conversão. 3 dias que ele estava convertido, ou seja, que ele creu em Yeshua como Mashiach. E Ananias perguntou para ele, por que te demoras? Era demora. Mas 3 dias? 3 dias era demora. Por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava o quê? Os teus pecados. Ora, então quer dizer... Ou seja, o pecado de Paulo, o pecado da pessoa que crê, continua nele. Então, é através do ato do batismo, no momento do batismo, que esse pecado é lavado. Então, me responde uma coisa. Então quer dizer que aquela oração, famosa oração de confissão que as pessoas fazem, quem quer aceitar Jesus, não é verdade que as pessoas falam isso? Aí a pessoa levanta a mão, chama à frente. Já está salvo. Eu, em nome de Jesus. Quer dizer que aquilo dali não resolve nada. Não. Nem... Não. A conversão... Cornélio, eu falei de Cornélio aqui no capítulo 10 de Atos. Varão justo, temente a Deus com toda a sua casa, fazia esmolas, tinha bom testemunho dos judeus. Veja só, um homem qualificado, não era salvo. Em Atos capítulo 11 também, a gente pode até ler aqui para provar isso para o nosso telespectador. No versículo 14, diz assim: o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e a tua casa. Né? Então Cornélio não era salvo, era justo, temente a Deus, bom testemunho dos judeus, não era salvo. Faltava para ele o quê? Obviamente aceitar a Yeshua como o seu Senhor, né? E aceitar, unir-se ao povo de Israel e passar pela Tevilá. Aí então, qual foi a palavra que Pedro disse para ele? Pedro disse assim: e mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. Então, era isso que concretizaria a introdução de Cornélio na congregação. E isso foi imediato também. Naquela viagem, Pedro já batizou ali Cornélio, fez a imersão de Cornélio e dos interessados que não eram crianças, que há quem diga, não, o batismo de criança tem sim. Cornélio, a sua casa, foi batizado. O carcereiro e a sua casa. A família de Estéfanes. Quem falou que tinha criança nessas famílias? E quem falou que as crianças foram batizadas? E quem falou que a criança tem que ser batizada para ser salva? Não é? Exatamente. Vocês vejam bem uma coisa, que lá Shaul HaShalir, dando conselho às famílias, ele disse assim que os filhos são santos. A mulher, por exemplo, que tem marido que não crê, o filho é santo por ela. Então a criança, até atingir a idade de poder crer, decidir por si, nós chamamos de bar mitzvah, né? Exatamente. Atingir essa idade, a criança não é pagã. Se eu creio, eu sou seu pai, a sua mãe, se nós cremos, o nosso filho ele entra na promessa por consequência. E aí ele vai decidir o futuro dele. Mas veja bem, voltando então rapidamente aqui, por causa do nosso tempo, né? A gente vê então que Saulo, com 3 dias, foi batizado. Recebeu a Tevilá para lavagem dos seus pecados. Lava os teus pecados invocando o nome. E ali foi invocado o nome de Yeshua.
naquele Exato. batismo. Inclusive, Roshi Lumière, aqui no texto de Atos dos Apóstolos, como o Roshi Shai gosta de mencionar, Fatos dos Apóstolos, capítulo 4, e a partir do verso 2, nos diz o seguinte, ou melhor, a partir do verso 12, nos diz o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então aqui, reforçando o que o Roshi Shai falou, que o batismo deve ser em nome daquele que nos salva. E esse nome mencionado aqui é o nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Então, ele é o nome mediante o qual somos salvos. Agora eu pergunto, como fica o caso, então, do batismo trinitário? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós lemos aqui também 3 textos aí que nos dizem que foram batizados. Um Pedro falando, o outro Ananias falando, e depois então sendo feito o de Cornélio. Exato. Mas deixe-me continuar. Os apóstolos erraram? Deixem-me continuar Sim. mostrando que o batismo tem que ser imediato para quem crê. No caso do carcereiro, em Atos capítulo 16, 31, Paulo e Silas estavam presos, né? A prisão, houve aquele terremoto, as portas da prisão se abriram, e o carcereiro então quis se matar. E, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e todos que estavam na sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Veja bem, ele se converteu, ou ele aceitou. O carcereiro, né? E na mesma noite já foi batizado. Não, agora você veja bem, Paulo e Silas estavam cheios de vergões. Sim. E apanharam ali, um pouco antes. Podia deixar esse batismo para outro dia, não podia? Não esperar curar os vergões. Eu mando outro aqui, que a gente está todo machucado, vai entrar na água aí para batizar você, né? Não, naquela mesma noite, o carcereiro leva eles para casa, Paulo e Silas pregam a palavra para o carcereiro e a sua família, e naquela mesma noite, talvez lá pelas 2, 3 da madrugada, Paulo batiza o carcereiro e os seus familiares adultos, não crianças, obviamente, né? E, em seguida, sabe o que aconteceu? Paulo e Silas voltaram para a prisão, para não complicar a vida do carcereiro. E no outro dia veio a ordem para soltar os homens. Exato. Não podia deixar o batismo do carcereiro para fazer no outro dia, né? Então você vê que o batismo era imediato. Então, o porquê, telespectador, que o batismo era assim, imediato? Para que a pessoa tivesse remissão de pecados. Para que a pessoa se considerasse membro da família do povo de Israel. Agora sim, que você já sabe que tem que ser batizado, se está preparado, tem que ser batizado, tem que assumir esse compromisso. Agora vamos falar de Mateus 28, 19, né? Mateus 28, 19 foi uma ordem que Yeshua deu. Hoje já existe, Roshi Périx, pessoas contestando que Yeshua não mandou fazer isso. Mas isso não nos pertence. Isso aí cada um faça como quiser. Mas existe hoje documentos já dizendo que isso foi criado depois por Eusébio, por Tertuliano. Essa palavra Pai, Filho e Espírito Santo foi introduzida ali para dar ênfase à Trindade. Aliás, nós temos aqui a Bíblia de Jerusalém, aqui. Se você abrir no comentário de rodapé da Bíblia de Jerusalém, o comentário de Mateus 28, 19, diz o seguinte: sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus. E aí cita Atos 1, 5, 2, 38. Mais tarde deve-se ter estabelecido a associação do batizado a 3 pessoas da Trindade. Tá? Então essa Bíblia, que é a Bíblia de Jerusalém, que é de origem católica, confessa que o batismo feito nos dias dos apóstolos era em nome de Yeshua. Está aqui. Né? E os próprios textos estão ali incontestáveis. E se Yeshua mandou batizar em nome dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele mandou quem? Quem foi o primeiro a receber essa ordenação de batismo? Agora, foram os apóstolos que estavam com ele. Isso é uma coisa que eu gostaria de perguntar, porque as pessoas nos perguntam, né? Mas, veja bem, Yeshua mandou batizar em nome da Trindade.
né? É o que elas dizem. E os apóstolos, em nome de Jesus. Quem está em maior grau de confiabilidade? Jesus ou os apóstolos, né? Então a gente pergunta, então os apóstolos teriam desobedecido a palavra de Yeshua? Então, não é da índole do nosso povo desrespeitar autoridades. Aliás, eu admiro muito do nosso povo, o povo de Israel, é a consideração que esse povo tem para com os sábios, para com os rabinos, para com as autoridades, o respeito que tem, né? Respeito esse que o gentil não tem. O gentil já é o primeiro a jogar Pedro contra Yeshua, dizer que Yeshua mandou fazer uma coisa e Pedro fez outra. 2 minutos Não é? depois de receber o Espírito Santo? Não, os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo ali no dia do Pentecostes, cheios, revestidos. E Pedro abre a boca e diz, e ordenou que fossem batizados, né, em nome de Yeshua para o perdão de pecados. Pedro estava desobedecendo a Yeshua, de jeito nenhum. Aí já fala, mas ele cortou até a orelha do soldado. Esse batismo, Orochi, foi sob a direção do Espírito Santo. Se Pedro fez uma bobagem ali, quem teria feito maior bobagem? Não é quem estava nele? Exato. Então é uma gravidade isso aí, atribuir que Pedro errou ali, porque o Espírito que estava em Pedro era o Espírito Santo, era o Ruach HaKodesh. Né? Exato. E dali para frente você vai ver que todos os batismos foram feitos em nome de Yeshua. Então, o que eu prefiro entender que os discípulos, cheios do Espírito Santo, entenderam a ordem de Yeshua, que era para batizar em nome, e eles procuraram esse nome. Né? Exatamente. Então o batismo é em nome de Yeshua. Agora tem um detalhe, telespectador. Batismo não pode ser feito em qualquer lugar, não. Né? Adianta você ser batizado em nome de Yeshua, de Jesus, mas em qualquer instituição. Já foi dito aqui que o batismo liga a pessoa na instituição. Agora, o seu assunto, o assunto do nosso telespectador sincero, não é se ligar numa instituição, é se ligar na instituição estabelecida por Yeshua. Agora, o Evangelho de Lucas, até é bom que o senhor tenha falado, porque o Evangelho de Lucas fala o seguinte, no seu capítulo 10, verso 16. Isso Yeshua falando em relação aos seus discípulos, aos seus shalichim, seus apóstolos. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou, o Pai. Então, quer dizer, desrespeitar uma ordem dos apóstolos é desrespeitar uma ordem de Yeshua, o que cai por terra, aquela ideia de que havia ali uma oposição, suposta oposição. Então não existe isso de que eu estou obedecendo os apóstolos e não estou obedecendo Yeshua, Jesus, não existe isso. Eu tenho muito mais confiança quando eu vejo, eu me oriento pelo que os apóstolos fizeram, porque eles interpretaram corretamente a ordem de Yeshua, eles estavam revestidos do Espírito Santo. E eu prefiro ficar com Pedro e com aqueles 3.000 que receberam a Tevilá de maneira correta, do que com os milhares que estão fazendo hoje de outra maneira, ou talvez da maneira que aprenderam de Jezabel. Exatamente. Então, eu gostaria, Roche, ainda de fazer uma última pergunta. Talvez o nosso telespectador esteja se perguntando, mas eu moro tão longe de um centro urbano, eu não tenho uma congregação na minha cidade, como eu faço? Como ele faz? Como esse nosso telespectador pode fazer? Bom, uma das razões que nós estamos aqui é por causa destes milhões de brasileiros que estão aí, sinceros, né? Que querem a sua salvação, que têm dedicado a sua vida para Deus, pensando talvez estar fazendo a Deus, é por causa desse povo que nós estamos aqui, né? Nós temos colocado que aquele telespectador que for sincero de coração, que estiver verdadeiramente querendo fazer parte do povo, e convém a gente lembrar que não é preciso ter uma congregação lá. Ele pode começar com ele. Se você passou pela Tevilá, recebeu o batismo de remissão de pecados, você já é parte do nosso povo. Mesmo que você esteja sozinho numa cidade, não é? Aí quando juntar mais um, mais dois, mais três pessoas, vai se formar uma congregação ali, né? Mas nós estaremos fazendo todo o nosso empenho. A gente quer agradecer a todos os nossos telespectadores que têm contribuído, enviado suas contribuições, porque isso não é só para cobrir o programa, mas também para nos dar condições de atender a estas pessoas que nos chamam, porque é óbvio que para fazer a Tevilá dele, ou ele vem a nós, e aí nós estamos em vários lugares do Brasil, mas muitas vezes longe da pessoa.
ou a pessoa vem a nós, ou nós enviamos lá alguém da congregação para realizar a sua tevilá e incluí-lo na congregação. Então, é possível eu receber? Sim. A tevilá e me unir à congregação? Sim. Depois de conhecer o básico necessário, de ter uma decisão sincera, nós faremos de tudo para que, se você não puder vir a nós, que nós possamos chegar até você e fazer a sua tevilá e você vir a tornar-se parte do nosso povo. E tem também líderes religiosos também se unindo à nossa congregação. Esse líder religioso que se une à nossa congregação, ele vai continuar liderando o grupo dele. Obviamente que ele não vai poder oficiar todos os atos necessários, mas ele vai continuar na frente, instruindo aquele povo, até que ele, esse próprio líder, tenha condição de também tornar-se um líder dentro da congregação israelita. Mas o nosso objetivo é alcançar aqueles que são sinceros. E eu agradeço a Hashem, ao nosso Deus, por hoje nós podemos estar falando para todo o Brasil esta mensagem que certamente o nosso povo, o povo brasileiro, não ouviu até hoje. Com certeza não ouviu. Continue conosco.